Olha isso. Tá dançando, né? Sozinho no meio da rua. Sozinhos no meio da rua. Três crianças. Rua deserta. Ele tá dançando, garotão. Mano, isso é muita doideira, mano. Vem cá no tio, Aperta a mão do tio. O motoboy tava passando na rua e viu isso aí. E esse motoboy é um estranho. Isso aí, jogador. Portão. Bate aí. Cadê a mamãe de vocês? Ela tá o quê? Dormindo? É. O que tá acontecendo hoje em dia, mano? Meu Deus do céu, mano. Minha mãe mandou ela ficar aqui na rua. Na rua? Ela mandou vocês ficar na rua? Isso era 2:30 da tarde. 3 crianças sozinhas na rua. Aí esse motoboy passou e ele é um estranho, né? Ele viu essa cena e aí ele gravou e postou isso aí. Ele disse que bateu lá na porta da casa da mãe para alertar ela, né, dos riscos de deixar a criança na rua lá sozinha. Mas aí ele percebeu que tinha uma coisa estranha. Ele viu atrás da porta que tinha um homem deitado na cama. E essa mulher, ela deu a desculpa para esse motoboy que ela tinha passado a noite acordada, que estava muito cansada e que pegou no sono e estava dormindo com esse homem lá na cama. E aí a verdade, né, por trás, o que ele percebeu? Ele percebeu que a verdade por trás disso tudo era mais simples ainda. Ela estava ocupada demais com um novo namorado para se importar com os filhos que estavam sozinhos lá na rua. Então, o mundo está chocado com esse caso do Epstein, que está passando aí em todos os lugares. Todo mundo compartilhando posts sobre essas atrocidades que essas pessoas poderosas fazem com as crianças pequenas. Eu também fico muito assustado com tudo isso. Mas sabe o que me preocupa mais? São esses casos aí, igual o motoboy mostrou nesse vídeo. Isso acontece todo dia, debaixo dos nossos narizes. Essa negligência silenciosa que, quando não planta tragédias maiores na vida das crianças, acaba plantando ali bloqueios na vida desses filhos pequenos que vão crescer com um monte de disfunção que podia ser evitada facilmente. E hoje nós vamos falar sobre uma situação muito arriscada que pode acontecer com qualquer um. Eu, você, a mãe dos seus filhos, qualquer um mesmo. Eu vou te mostrar o padrão exato que leva isso a acontecer. E eu vou te mostrar como isso pode acontecer sem que você nem perceba. Fique aqui, porque o que eu vou te dizer pode ser o que vai te ajudar a perceber esse padrão. E pode ser o que vai te proteger, na verdade, proteger o seu filho de fazer parte dessa estatística que infelizmente acontece muito nos dias atuais. Isso que a gente vê aí acontecendo não acontece do nada. É um padrão que tem 3 passos e que se repete em milhares de lares sem que as pessoas nem percebam. O primeiro passo é a paixão cega. A paixão cega. Você conhece alguém, um novo amor, uma nova paixão, e aí tudo isso começa a te consumir. E você passa a querer cada segundo essa pessoa. Você só quer ficar com essa pessoa. E os seus filhos, que antes eram o centro do universo para você, começam a se tornar um obstáculo. E mesmo que você negue isso, você, sem perceber, você começa a ficar com menos paciência com seus filhos. Porque você está ali com as crianças, mas na verdade você queria estar em outro lugar.
queria estar lá com o novo amor da sua vida. Mas você tem que estar em casa, porque você tem obrigações com as crianças e inconscientemente você passa a ver as crianças como um obstáculo ao seu novo desejo. E aí a gente entra para o segundo passo, que é a negligência sutil. Pois é, sua paciência diminui com as crianças e elas viram um estorvo, como eu falei. E aí você começa a colocar o seu novo par romântico como prioridade também. E se você não consegue deixar as crianças com alguém, você pode acabar até deixando as crianças sozinha. Se eles forem um pouco maiores, é lógico. Aí você vai e vira para os seus filhos: meninos, vocês vão ter que ficar aí, tá? Fica aí quietinho, não abre a porta, não conversa com ninguém. Eu vou sair só por umas horinhas e já volto, ok? E lá no fundo você diz para você mesmo: eu também mereço ser feliz. Eu não estou morto, eu sou jovem e os filhos vão crescer e ir embora. Então eu também sou filho de Deus e eu preciso buscar por minha felicidade. E tá certo. Eu não estou falando que você não pode buscar por sua felicidade. Mas olha só, se sua felicidade coloca em risco o bem-estar psicológico do seu filho, ou então coloca a segurança do seu filho em risco, aí eu sinto muito te dizer. Você precisa achar outra fonte de felicidade para você. E o terceiro e último passo, que eu chamo de roleta russa da segurança. E o que é isso? É você colocar um estranho dentro de casa. Ah, mas eu conheço bem essa pessoa. Mentira. Você acabou de conhecer essa pessoa e você conhece a versão que essa pessoa te mostra. Porque você não é mais um adolescente ingênuo. Você sabe que ainda não deu tempo suficiente para você conhecer essa pessoa de verdade. E aí, por causa desse amor avassalador que você está agora, você quer pagar o preço para conhecer melhor essa pessoa, traz ela para dentro de casa, coloca a segurança física dos seus filhos em risco e coloca o bem-estar psicológico deles em risco. E você sabe que você está arriscando, você sabe muito bem. E aí, quando uma tragédia acontece, esse genitor que colocou os filhos em risco fica lá chocado. Como isso pôde acontecer? Gente, na verdade você sabia, você sempre soube, mas você escolheu pagar para ver. É lógico que nem sempre acontecem coisas ruins, mas mesmo quando não acontecem coisas ruins, você precisa observar bem. Porque mesmo quando você toma muito cuidado, as chances de pelo menos você causar um mal-estar psicológico nos seus filhos tende a ser muito grande. Porque as crianças, elas veem essa outra pessoa como um estranho. E é um estranho que acabou de chegar e já vai ser autoridade na vida deles. E ainda os seus filhos vão ter que perceber e sentir que você está tentando fazer ali de tudo para ficar com essa pessoa. E os seus filhos percebem que eles não são mais prioridades na sua vida, por mais que você tente dar toda a atenção. Seus filhos vão sentir, vão carregar esse sentimento. Então assim, eu acredito de verdade que a única forma de quebrar esse ciclo de riscos e trazer um bem-estar para o seu filho, mesmo no momento que você está numa transição e criando um novo relacionamento, é você estabelecer um contrato que você assina quando você decide ter um filho. Decide não, quando você tem um filho. Porque mesmo que você tenha ali uma gestação, que você seja pai de uma criança que nasceu sem você ter planejado, se essa criança nasceu e você não entregou ela para adoção, então você tem essa responsabilidade de assinar esse contrato com você mesmo, que é para decidir o futuro desse filho que acabou de nascer. E esse contrato tem 3 regras inegociáveis. A primeira é que seus filhos são prioridade. E ponto final. Eles são prioridade. Sua felicidade é importante? É lógico que é importante. Mas se sua fonte de felicidade coloca em risco os seus filhos ou coloca os seus filhos como segundo plano, você precisa mudar a sua fonte de felicidade. Não tem como negociar. A segurança dos seus filhos, o bem-estar deles, eles serem prioridade na sua vida vem antes de tudo. A segunda regra:
verificação e investigação sobre o novo par romântico é uma proteção e não uma paranoia, porque muitas vezes você fica pensando assim, nossa, eu vou investigar o passado dele, será que eu estou sendo paranoico? Não, isso é proteção, porque qualquer pessoa que entra na vida do seu filho precisa ser investigada. Você precisa saber sobre os antecedentes e o histórico dessa pessoa. Você tem que pelo menos conversar com as pessoas que conhecem esse seu novo amor, porque as pessoas conhecem o passado, sabem como essa pessoa é. E isso não é desconfiança, é responsabilidade. Porque você também sabe, 80% dos casos de abusos que acontecem com crianças são cometidos por pessoas próximas. Você não pode esquecer disso. Então, investigue. E a terceira regra é que a ausência de supervisão é crime. Pois é, você sabe disso também. E isso nem é eu que falo, é a lei. Porque muita gente acha que essas leis foram criadas ao acaso, foram criadas do nada. Gente, uma lei só é criada porque muita coisa ruim aconteceu no passado para que os legisladores tivessem que criar uma lei para prevenir que essas coisas ruins acontecessem de novo. Então, assim, criança sozinha na rua, trancada em casa ou sob os cuidados dos irmãos mais velhos, isso não é independência, é abandono de incapaz. Criança sem supervisão é criança vulnerável, entende? E isso é crime. E se seu filho está carente porque você anda meio que ausente ou porque você está negligente, aí é que ele se torna uma presa ainda mais fácil para qualquer um mal intencionado. E presta atenção, quando eu falo de negligência, muita gente pensa que é só deixar a criança lá abandonada. E não é. Quando você enche seu filho de presentes só para que ele fique lá no canto dele sem ele te encher o saco, isso é negligência. Quando você vira uma pessoa permissiva e deixa o seu filho fazer o que ele quer, só para ele não te atrapalhar enquanto você faz as suas coisas, isso também é negligência. Ou o mais comum, quando você dá o celular e deixa ele lá hipnotizado, para que ele não exija a sua presença, isso também é negligência. Enfim, eu sei que essa mensagem é dura, eu sei que muitos vão dizer, mas eu não escolhi ter filhos. Pois é, a lei não se importa com isso. Se você não encaminhou seu filho para adoção quando ele nasceu, a responsabilidade é sua. E você precisa fazer o que é necessário e não o que é fácil. Eu vejo isso todos os dias. Um dia mesmo, há alguns meses atrás, uma equipe nossa foi atender uma criança autista atropelada às 11 horas da noite. Gente, como é que isso pode acontecer? Eu fiquei ali pensando, meu Deus, 11 horas da noite a criança correndo no meio da rua. E aí quando a mãe chegou, ela, meu Deus, como isso pode acontecer? E eu sei que você pode ter pensado, essa mãe deve estar muito atarefada, deve estar fazendo muitas coisas, por isso que essa criança, sem ela perceber, fugiu. Mas não é bem assim nesse local ali onde eu atendi. Lá tem um perfil diferente e é um local aqui em Brasília, lá no Paranoá. Mais especificamente, o local é chamado de Itapuã. Gente, lá é comum as crianças ficarem nas ruas brincando até 2 horas da manhã. E é cada coisa que a gente vê, criança com os corpos nus, crianças com aquelas roupas sensuais, meninos pequenos fumando, adolescentes de 14 anos grávidas. E quando a gente precisa atender essas crianças, esses adolescentes, os pais sempre soltam essas frases. Como isso pode acontecer? Aquela surpresa. E eu não falo nada, é lógico, vou falar, mas eu fico ali pensando, com a resposta ali na minha cabeça. Aconteceu porque nenhum incêndio começa grande. Aconteceu porque a negligência, quando ela acontece hoje, ela vai virar a tragédia que acontece amanhã. Então a escolha é simples e a escolha é sua. Eu sei que seus filhos vão crescer e vão embora. E eu sei que você ainda é jovem e merece ser feliz. Mas você vai continuar arriscando a vida dos seus filhos? Ou você vai honrar o contrato que você assinou quando seu filho nasceu, de colocar eles sempre em primeiro lugar? Deixe sua resposta aqui. Prioridade ou consequência? Meus filhos gostam de brincar disso. Verdade ou consequência?
Mas nesse caso, para você, é prioridade ou consequência? Responda aí nos comentários. E isso nem é brincadeira. Então, se você está pronto para ser o guardião dos seus filhos, se inscreva aqui no nosso canal também, porque aqui a gente não brinca com o futuro das nossas crianças. E sempre lembre, família é construção diária, e a base dessa construção é a segurança dos nossos filhos. Nos vemos na próxima semana.